Fala galera, tudo bem? Você já pensou em ter um assistente que monta a sua prova, que corrige os seus exercícios e que pode montar suas aulas também semanalmente? Você quer economizar 5 a 6 horas por semana de trabalho? Então fica aí que eu vou te contar como é que a gente está fazendo aqui na Alemanha usando inteligência artificial. Você já usou inteligência artificial nas suas aulas? Conta aí embaixo quais, e eu queria saber, né, se às vezes tem alguma nova. Hoje tem tantas na internet aí, e é nessas horas que a gente descobre outras e a gente pode aprender com os colegas de classe. Eu tô aqui então hoje para falar um pouquinho, né, sobre como está essa questão da inteligência artificial aqui na Alemanha. Isso está tomando as salas de aula, as salas de professores e também as discussões e reuniões que a gente tem aqui. Já contei num vídeo como é que funciona, né? A gente tem reuniões semanais aqui para discutir coisas que acontecem na escola. Então, eu separei aqui de novo no meu roteiro, né? 3 coisas que eu vou falar com vocês rapidinho, 10 minutos, não mais do que isso. Mas só para dar uma ideia de como está aqui na Alemanha e também tentar trazer alguma coisa que possa ajudar aí vocês que estão começando ou que estão querendo vir para a Alemanha para saber também e se desenvolver um pouco mais no assunto. Um briefing, né, algo rápido aqui, o que é a IA. A IA nada mais é do que programas de computador, vamos definir assim, né, que vão te ajudar a montar uma prova rápido, né, ou a gente tem o mais famoso hoje, ChatGPT, que todo mundo fala, né, você consegue montar provas com ele, montar planos de aula, ou são programas que geram imagens, os próprios tradutores. Eu, na matemática, uso bastante o GeoGebra para poder mostrar para os meus alunos. Basicamente, isso é KI, né? Tudo que você consegue fazer digital aí usando computador, tablet ou celular. Muita gente, às vezes, tem medo de usar, né? Aqui na escola mesmo, a gente tem professores que falam assim, mas eu não entendo muito de computador, e essa é o grande lance do KI, né? Você não precisa entender de computador ou de programação, você precisa apenas conseguir digitar e usar um mouse, né? Que hoje, basicamente, posso falar, quase 100% da população consegue fazer isso. Então, eu tenho certeza que, tipo, não é um bicho de 7 cabeças, todo mundo consegue usar. E acredito muito, né, que hoje, como há um tempo atrás aí, né, o sistema Windows, o sistema Microsoft foi uma competência essencial. Hoje eu acho que IA, né, inteligência artificial, está sendo uma competência essencial para os professores que estão, né, cada vez mais aí nessa escola digital que a gente está escutando o tempo todo. Então, se você tem um pouco de medo disso, tira esse medo, né? E de verdade, só pega, abre o computador, digita lá, ChatGPT ou IA e tenta usar. Você vai ver como é muito fácil. E vídeos no YouTube também aí, né, mostram como fazer isso. Eu acho que a parte principal e importante aqui que eu quero trazer é sobre os exemplos práticos, né, que a gente tem visto e que também eu tenho usado aqui no meu dia a dia. Eu fiz essa semana passada, na verdade, né, um summit aqui, como eu disse, né, muitos dos nossos como é que eu posso falar, nosso cronograma de aula aqui, ou mesmo da nossa profissão na Alemanha, nós temos que presenciar palestras, workshops, e isso ajuda bastante no nosso desenvolvimento. E na semana passada eu estive num summit onde estavam os principais, né, nomes de inteligência artificial aqui de Berlim e Brandemburgo. Brandemburgo é o estado, né, perto de Berlim, da onde a gente mora. E foi muito legal ver o que está acontecendo, quais são as previsões do futuro e onde se quer chegar com inteligência artificial. Eu estava no final falando, meu Deus do céu, onde que a gente pode chegar com isso? E nesse summit, uma das coisas que eu mais fiquei impressionado foi ver dados científicos que já existem hoje. E esses dados científicos, eles mudam a cada mês absurdamente, né? Evolução de gráficos, como a gente tem ido no tempo com relação a essas questões. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o dado de quanto a gente consegue economizar de tempo usando o KI. Tem uma média hoje de 5 a 6 horas semanais conseguimos economizar. Isso é muita coisa para um professor. De 5 a 6 horas semanais economizar usando inteligência artificial é realmente bastante tempo que a gente pode. Por exemplo,
plano de aula. Várias vezes na semana, é claro que quando a gente entra numa rotina de aula aqui, né, um exemplo aí para vocês de como eu uso, a gente acaba, às vezes, beleza, né, hoje eu dei uma aula aqui de porcentagem para os meus alunos do 7º ano, e a gente já sabe, né, aquela aula que eu já fiz o ano passado, o ano retrasado, eu vou voltar, vou explicar isso, vou usar aqueles exercícios, e o que eu tenho feito muito, né, com o ChatGPT é justamente, me crie um plano de aula baseado nessas diretrizes aqui da Alemanha. E o ChatGPT me dá uma base da aula criada por ele. O que eu acho legal disso? O que eu uso disso? É que muitas das vezes eu vejo ali algumas ideias que eu não tenho, né? Ou umas ideias que eu não tinha visto, ou algumas questões ou exercícios que eu falo, putz, isso é interessante, isso é legal. E na semana passada, por exemplo, eu testei uma aula que foi totalmente com KI. Claro, estou numa escola onde os alunos têm os seus próprios laptops, então eu dei para eles o plano de aula, que eu montei, claro, né, para eles, voltado para eles, e eles tinham que desenvolver o aprendizado sozinho. E a experiência, eu tenho que falar que foi, assim, encantadora, de ver os alunos pesquisando, trabalhando e vindo perguntar. E aí nessa, né, eu já vou falar logo dos dilemas e desafios, mas nessa aula eu pude ver o quão realmente é poderosa essa ferramenta. É claro que a gente sempre vai acabar julgando, né, se eles vão realmente aprender ou não vão realmente aprender. A minha ideia era ver como aquilo ia desenvolver, uma aula diferente da que eu estava fazendo. Pessoalmente, eu achei aquela hora um pouco chata para mim. Por quê? Porque eu não estava ali explicando, né? A gente, como professor, gostamos de estar, né, na frente, vendo os alunos, se eles estão entendendo. Então, naquele momento ali, para mim, foi um pouquinho mais... essa hora vai ser difícil de passar, mas foi legal ver a experiência deles. Outra questão, então, né, só para finalizar, desculpa, essa questão de montar aulas, mesmo que você fale assim, mas, né, não é minha aula, eu acho que vale pela experiência. Outra questão é correção de textos. Eu já escutei a semana passada, um professor disse que ele colocou um texto, um vídeo, ele conseguiu redigir o texto que os alunos fizeram no computador, deu para o ChatGPT e falou para ele, corrija tudo isso segundo esses meus critérios, blá, 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 e o ChatGPT deu no final uma nota com a correção e também com comentários. É claro que tudo isso, né, precisa ser filtrado. Não estou dizendo aqui que você vai fazer isso como 100% das suas avaliações, sem antes, né, passar por o seu filtro e sem antes reler o que foi escrito, porque eu já fiz essa experiência com o trabalho digital e no final algumas das correções não estavam muito como eu gostaria, então eu fiz alguns ajustes. Mas pensa só, numa sala de 40 alunos, de 30 alunos, vamos pensar em 20 alunos, né? Eu fiz o processo contrário, mas se você tem 20, 30, 40, isso tudo vai te tomando mais tempo. Essa ferramenta digital de correção, se os alunos entregam algo para você digital, você precisa carregar os arquivos e pedir para ele corrigir, e no final você tem uma nota, uma média, e tudo isso eu acho assim que é válido, né? Para você depois só ter o trabalho, vamos dizer assim, de recorrigir o que já foi corrigido, é mais fácil do que você ler tudo, avaliar e dar uma nota. Então, sem dúvida nenhuma, pensa só, né? Preparação de aula, ideias novas, correção de textos, você já está vendo aí o quanto de tempo você vai economizar durante a semana. E muitas pessoas, né, ou muitos dos professores, ou muitas salas, às vezes hoje cada vez mais nós temos alunos com dificuldades de atenção, alunos com dificuldade de aprendizado, e toda essa dificuldade gera uma dificuldade para o professor também criar algo a mais ou extra, né, para esses alunos que têm essa dificuldade. E isso a inteligência artificial vai te ajudar muito, porque às vezes aquele pequeno detalhe, aquele exercício extra que às vezes, né, você não tem tanta familiaridade, o ChatGPT ou o Gemini, seja lá qual for a inteligência artificial, KI é como a gente chama aqui na Alemanha, né? Como você vai usar isso, independente, né, se você gosta ou não gosta, ele pode te facilitar esse trabalho de procurar exercícios extras e ir atrás disso tudo de uma forma muito mais rápida. Então, eu acho que hoje, né, para nós professores, a questão de economia de tempo é algo que tem, né, uma vantagem muito grande em uso de inteligência artificial no nosso dia a dia. E aí, claro, para finalizar,
né? Vem os desafios e dilemas do uso de KI, que eu acho que também é uma discussão grande, né? As pessoas que são contra vão sempre colocar isso como ponto principal. Aí tá a questão dos alunos usar isso, né? A questão do plágio, muitos alunos simplesmente dão copia e cola do que foi dito lá, sem poder analisar, sem poder, né, ir a fundo. Eu estava discutindo com a minha esposa também sobre o quanto isso atrapalha na criatividade e na dependência, né, das pessoas não serem mais criativas por si só. E eu acho que é o contrário, porque a ideia dele me dar uma ideia diferente do que eu faço me abre um leque maior de criatividade. Então, eu estou tentando olhar por esse lado. É claro que eu fico dependente, eu poderia talvez ir atrás, mas talvez na nossa rotina eu não vá atrás, porque eu já estou acostumado com as minhas aulas. Então, né, só para esse raciocínio, se você acha que eu estou falando besteira, escreve aí no comentário, né? Ou se você acha que realmente faz sentido. Isso é uma discussão que eu acho que vale muito a pena, principalmente para nós professores. Se você está pensando em vir para a Alemanha, venha com uma bagagem grande de inteligência artificial, porque realmente isso está em todas as escolas, discussão no Senado, né, discussão do governo sobre como fazer com isso daqui para frente. Tem uma responsabilidade ética, né, como eu já disse também, esse é um problema, porque está havendo muito copia e cola de trabalhos científicos, então tudo isso tem que ser discutido, tem que ser regulamentado, né? E aí essa questão da regulamentação, quem é que vai regulamentar? Quem é que vai falar sim ou não? Também vai ter, né, um viés político ali por trás, então a gente tem que tomar cuidado com isso. É claro que temos problemas, como tudo que a gente tem na vida, né, tem prós e contras, a gente precisa saber levar isso para frente. Bom, para finalizar, eu acho que, né, ficou um resumo básico de como isso está aqui na Alemanha. Eu acho que a IA, ela é uma ferramenta, ela não é uma ameaça. A gente tem que partir desse princípio e entender que é algo que vai nos ajudar. Se já está economizando tempo e pesquisas dizem que na média de 5 a 6 horas, pronto, já é um excelente ponto positivo, né, para a gente se inteirar cada vez mais dela. E aquela questão de que o professor vai assumir o papel do professor, definitivamente não. O aluno, principalmente o aluno nessa fase de ensino médio, ensino fundamental, eles não têm por conta própria, né? Estou falando na maioria, claro que tem os alunos, os inteligentes, independente, com inteligência artificial, sem inteligência artificial, com livro, sem livro, eles vão arrumar um jeito. Mas na grande maioria, eles não têm ainda a maturidade de ir atrás do conhecimento, de ver o que é importante e do que não é importante. E nesse ponto está o professor. O professor é essencial e vai ser, por muito tempo ainda, essencial dentro de uma sala de aula. Beleza? Se você gostou do conteúdo, achou que faz sentido, né? Escreve aí, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, isso ajuda também esse conteúdo ir mais pra frente, né? Seria bom se a gente tivesse bastante conteúdo legal na internet, né? Então, por favor, ajuda aí, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!